meus povos e povas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para falar do terceiro episódio de Dandadan. E no terceiro episódio de Dandadan a gente teve muitas coisas, entre elas eu pedindo para você se inscrever, clicar no joinha, deixar aquela moralzinha e, se possível, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se você já assistiu. E se você não assistiu ainda, vai lá ver, volta aqui e a gente conversa, beleza? Então, gente, cara, que episódio maravilhoso. Uma coisa que eu tava notando antes era que todo episódio estava indo capítulo por capítulo. Inclusive, esse episódio tem o nome do capítulo 3. Porém, ele cobre os capítulos 3 e 4 do mangá. Tá? Ele termina exatamente numa frase do capítulo 4. E vale ressaltar, esse episódio tem cena pós-créditos. Não é exatamente uma cena pós-créditos, mas ele é uma cena pós-encerramento. Tá? Não é uma cena ultra importante, mas é uma cena que bota ele um pouquinho mais à frente no mangá, já entra no capítulo 5, tá? E, cara, a gente tá tendo a introdução da Seiko, que é a avó da Ayase, e vocês vão ver, e se chega assim no começo, você pensa, caralho, mas a véia é uma charlatã, que não sei o que, porque ela tá errando todas as adivinhações, que não sei o que lá, que isso tá muito estranho, que piriri pororó. Na verdade, você nem sabe que ela é ela quando ela tá fazendo isso. Mas é ela, tá? E, cara, e aí ela volta e a primeira coisa que ela faz é cair no pau com a vovó Turbo. Por isso que o nome do episódio é A Grande Batalha de Vovó contra Vovó. E, mano, nessa batalha de vovós, vocês veem o quão cheia de recursos e habilidades e conhecimentos e poderes a Seiko, a avó da Momo, é. E aí vocês vão entender. É outra coisa também, que ela, apesar de ser uma avó, não quer dizer que ela seja velha. E eu vou perdoar vocês se alguém tiver um crush em vovós depois desse episódio, não tem problema. Mas, cara, a Seiko é foda. Ela também é uma filha da puta, mas ela é foda. E depois disso, a gente vai ver uma parada muito legal. Que o que acontece? Quando acontece essa treta, a gente vai entender algumas coisas de barreira. Tem muitas coisinhas que eles vão te mostrar, por exemplo, dessa vez, elas vão mostrar a barreira, vai mostrar o bastão da Seiko, que é uma arma especial, vamos dizer assim. E algumas coisas que são regras que se aplicam sempre, tá? Então vocês vão ter algumas regrinhas que vocês vão pensar assim, tá, não, essa barreira aqui, beleza, aqui. Mas mais pra frente, eles provavelmente não vão te explicar de novo. Quando aparecer uma linha com um prego dentro ou fora, você já vai ficar subentendido que é aquele tipo de barreira. Pra você não ficar tipo de, nossa, mas eu não entendi o que aconteceu aqui. Gente, você olha pro chão, tem uma linha, tem um prego, tem uma barreira. Pronto, acabou, tá? Mas não somente isso, vamos lá. Depois disso, a gente vai ter a Momo acordando e tendo aquele primeiro momento de choque, a preocupação com o Okarun. E a avó, a avó, ela sabe de tudo, porque ela cuidou de tudo, enquanto a Momo estava apagada, né? Então o que acontece? A avó, ela não tem nenhuma preocupação na cabeça. A Momo acorda desesperada, pergunta onde está o amigo, o que aconteceu. E a véia, né? A véia, que não é véia, mas a Seiko, ela simplesmente ela vai assim, não, mas eu não sou médium, né? Eu sou uma charlatã, porque mediunidade não existe, né? Fantasma não existe, né? Que fantasma? Não existe nada disso, né? Né, Momo? Tipo assim, e eu acho isso uma coisa muito legal desse anime, porque as pessoas têm personalidade. Elas não ficam... E claro, e ela não estava fazendo isso de birra, ela não estava fazendo isso de sacanagem. Ela estava agindo e falando desse jeito porque ela sabia que tudo estava bem, mesmo que a Momo não soubesse disso, entende? Então não é aquela situação de você não vê que a outra está preocupada, é uma situação perigosa. Não é uma situação perigosa. Por quê? Porque ela já cuidou de tudo. Então não é aquele anime em que você vai ver os personagens sendo uns pau no cu e fazendo birrinha quando tá no meio do perigo ou no meio de uma situação complexa e complicada. Não. A situação já tá resolvida. Por isso que ela tá tão tranquila e está usando esse tempo para zoar a neta dela.
Porém, contudo, entretanto, todavia, depois disso a gente vai ver como a Momo tá preocupada com o Okarun e como ela, quando tá nessa situação de preocupação, os sentimentos dela afloram. Ela não consegue, tipo, esconder no momento de exaltação, de preocupação, o quanto ela se importa com ele. E ela vai lá no lugar e quando ela chega lá, ele tá mó de boa. Ele tá lá comendo os bolinhos, comendo um onigiri na paz. E aí ela fica aliviada, e quando ela fica aliviada, ela faz aquela pose, né? Ela faz a postura de forte dela de novo. E, cara, isso é muito comum, principalmente quando a gente é jovem. Quando a gente é muito adolescente, assim, principalmente, e jovem adulto também faz muito isso, a gente faz a nossa pose. A gente não quer demonstrar fraqueza, a gente não quer demonstrar vulnerabilidade, a gente não quer demonstrar sentimentos por outra pessoa. E ainda mais a Momo, né, que teve a decepção recente e tudo mais. E ela ainda se sente muito responsável pela situação em que ela colocou o Okarun. Por mais que o Okarun também se sinta extremamente responsável por tudo que está acontecendo, se a gente colocar na balança, a Momo despertou os poderes, mas os alienígenas sumiram, eles venceram aquilo ali. E ele realmente perdeu os membros e as joias de família dele. Perdeu, não tá lá. Então, quem tá vivendo de fato com as consequências do que aconteceu é ele. Por mais que ele não seja muito. Por mais que ele se coloque em segunda prioridade. E é engraçado, né? Porque a gente vê que eles claramente têm um sentimento um pelo outro ali, mas o Okarun tem uma autoestima baixa demais para isso, e a Momo, ela não quer mostrar fraqueza. Então ela não se abre para isso, mas ele também não. E é legal porque a avó, ela pega esse momento de surpresa, ela zoa pesado com isso, ela ri pra caralho e tudo mais. E vocês vão ter mais uma referenciazinha ao One Punch Man, quando ela manda o Okarun fazer 100 flexões, 100 agachamentos e 100 abdominais. E, cara, a gente vai ter essa primeira noite, digamos assim, de um jeito mais pacífico, né? Só que o que acontece? A gente vai ter uma emergência do dia a dia, tipo, o Okarun simplesmente tá ali com os intestinos à flor da pele. E por causa disso, né, a gente acaba se deparando com a situação de que ninguém quer deixar que ele saia de controle e ninguém quer que ele vá no banheiro da casa. Só que aí a gente também vai ter uma oportunidade de entender um pouquinho melhor os poderes da Momo. E como ela ainda é muito dependente da visão, dos olhos, para poder ver os poderes dela e usar os poderes dela. Mas que claramente isso vai demandar mais treinamento do que simplesmente uma visualização. E tudo bem. A princípio, tudo bem. E aí a gente vai para uma pegada muito humorística, porque enquanto tá rolando isso tudo, o Okarun tá lá se segurando, trancado, tá correndo no lugar, ele... Ai, eu não posso, vou ter que soltar. E aí, nesse momento, eles acabam postando uma corrida pro banheiro, porque não querem que ele use o banheiro da casa, mas aí elas entram, e aí a Seiko vê a situação e fala, eu vou correr também, foda-se. E aí, no meio dessa treta, acaba com ele indo ao banheiro, finalmente. E aí a gente tá nesse momento de descontração, a Seiko comenta, eles estão conversando sobre essas coisas, só que aí a Ayase, ela tem um momento de distração, e ela olha pra Seiko, né, quando elas estão conversando e tudo mais. E do nada, a Seiko começa a sangrar pelo nariz e a Ayase fica... Putz! E isso eu acho que é uma coisa que esse anime faz com uma habilidade extrema. Isso acontece no mangá, que é o que? No mangá, acontece na transição de página. Você tá com uma página completamente de humor e na página seguinte, pau na sua cara. Pau na sua cara? Não, peraí. Que isso? Na página seguinte, você tá lá tomando aquele choque naquela situação aterrorizante, pesada, que acaba de acontecer.
O que aconteceu basicamente foi que, graças a essa treta toda, a vovó Turbo acabou assumindo o controle do corpo do Okarun. E ela, por ter assumido o controle do corpo dele, ela conseguiu meio que amaldiçoar a casa, atacou a Seiko de surpresa e fala pra Momo que eles vão na caverna dela, no túnel dela, naquela noite. Naquela noite mesmo é pra eles irem lá. Ela achou muito fofa a ideia deles quererem treinar e tudo mais, mas ela não vai dar esse luxo pra eles e que se ela não fizer isso, a vovó Turbo vai matar todo mundo próximo dela. E no caso ela tá dizendo não somente próximo a Momo, ela tá dizendo próximo à própria vovó Turbo. Ela vai atacar a cidade onde ela tá. E o que acontece? A gente tem, no momento, um ponto falando sobre o túnel em que a vovó Turbo tá. E que aquele túnel, na verdade, ele tinha um espírito aterrado. Vocês já devem ter visto isso em muitos filmes de terror. Caso algum de vocês seja também fã de filmes de terror. Filmes de fantasma tem isso, sobre assombrações que ficam no local. Vocês vão lembrar de um clássico do terror que é sobre isso, Poltergeist, que tinha o cemitério indígena embaixo da casa e tudo mais. Por conta dessa brincadeirinha não, desse problema todo, você tem todo esse problema, toda essa parada com aquele local e vários espíritos que ficaram apegados àquele local e, consequentemente, são espíritos que ficaram muito fortes, muito presos, muito energizados. A vovó Turbo, ela era um yokai, ela era um demônio. Claro, eu tô falando dentro do anime. Aí eu não estou falando necessariamente da nossa lenda japonesa e tudo mais. Aqui nos contos e mitos e lendas, ela tem uma história e tudo mais, mas é como eu falei, é aquela conto de terror para jovens não entrarem no túnel à noite, entendeu? Tipo o velho do saco, que é feito pra criança não andar sozinha na rua, porque senão o velho do saco vai pegar e vai levar ele embora, entendeu? Então, o que acontece? A vovó Turbo, ela entrou nesse túnel que tinha um espírito aterrado muito forte, porque era um espírito que estava muito preso, muito apegado àquele local, e ela consumiu esse espírito e eles se tornaram uma coisa só. Então a vovó Turbo, que já era muito poderosa, ficou exponencialmente poderosa, porém existe uma chance se eles conseguirem tirar ela do território dela. Por quê? Por mais que ela tenha consumido e misturado com a energia daquele espírito, aquela energia ainda é presa ao território, ainda é presa àquele local. Então, para ela sair de lá, se ela sair de lá, ela perde uma boa parte desse poder. Então, e ela consegue exercer uma influência tão grande sobre o Okarun a ponto de destruir os selos de proteção. De proteção, né? De proteção do templo. Consegue fazer isso de maneira remota, mas usando a energia do túnel. Ela não consegue sair do túnel e ir até lá fazer aquilo, entende? Então, o que acontece? Agora, eles vão ser obrigados a ir tirar satisfação com a velha. E a gente vê a Momo com uma resolução muito forte, porque agora ela mexeu com alguém que a Momo considera que a Momo ama. E no próximo episódio a gente vai ter o confronto de Momo e Okarun contra a vovó Turbo de uma vez por todas. Então, eu imagino que no próximo capítulo a gente vai até o capítulo 7, mais ou menos, do mangá. E no capítulo seguinte, a gente deve ir até aproximadamente o final do capítulo 11. Então, nos capítulos 4 e 5, a gente vai adiantar bastante coisa, tá? E isso quer dizer que o anime deve fechar ali pelo capítulo de 27 a 30 do mangá da primeira temporada. Então vai ter bastante história para andar, vocês vão ter bastante emoção para correr. E cara, e vocês vão direto as cenas vão migrando entre ação, comédia, romance, terror,
ficção científica, tudo vai migrando tão rápido que as coisas se entrelaçam de uma maneira muito natural. Então eu espero muito que vocês curtam, que vocês estejam curtindo essa viagem tão louca. E é isso, gente. Esse foi o episódio 3 de Dandadan. Como é que foi pra vocês esse episódio? Qual foi o momento favorito do episódio? E curta aqui, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da série e o que vocês acharam desse episódio e qual a sua expectativa pro futuro. Talvez eu te diga se ela vai se concluir ou não, tá bom? Então, beijo no coração de vocês e como sempre, GG e até logo.